Então é o seguinte, antes de eu começar o slide próprio meu que eu coloquei para vocês, tá? Peço que vocês prestem atenção aqui no seguinte, tá? Essa animaçãozinha aqui da área do círculo. Então, ó, quando você alinha a circunferência, né, retifica, você obtém essa linhazinha aqui, certo? Essa linha reta aqui, que vai ser o comprimento aqui da circunferência, tá? Vamos dividir aqui o círculo agora. Então, ele coloca aqui o comprimento da circunferência como sendo 2π vezes o raio, né? O comprimento dessa linhazinha aqui, tá? Vamos dividir o círculo aqui. Então, dividir o círculo em 6 pedacinhos, né? Como fosse uma pizza, tá? E vamos rearranjar essas 6 partes aí. Então, vamos fazer um rearranjo aqui dessas 6 partes, tá? Então, vou seguir aqui e vou rearranjar essas 6 partes. Então, perceba, ó, aqui você tem algumas circunferências, né? E aí você rearranja aqui, tá? Então, o que que acontece? Isso aí é com 6 partes. A gente pode fazer essa mesma coisa aqui com mais setores, dividindo mais ela, né? Então, digamos que eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui em 10 partes, tá? E ver o que que acontece. Vamos fazer o rearranjo agora. Então, vamos rearranjar aqui as peças, os setores, né? Então, você já prevê que está acontecendo um certo padrão aí, tá? Essa curvacidade aqui, digamos assim, ela vai diminuindo, né? Vamos aumentar a quantidade de pedaços agora. Agora eu vou dividir em 20 partes, digamos assim. E vamos rearranjar, tá? Então, vamos fazer o rearranjo do círculo aqui, tá? Então, você está vendo o seguinte, a figura final está se aproximando aqui de um retângulo. Por quanto mais pedaços eu rearranjar esse negócio, ó. Então, quanto mais eu dividir a figura, tá? E rearranjar essas partes, mais elas vão se aproximar aqui de um retângulo. E o que é interessante você observar, né? Que a área do retângulo é o que? É base vezes altura. Essa base, ela vai ser metade do comprimento da circunferência, né? Se o comprimento da circunferência é 2πr, então metade, né? Você divide por 2 é πr, tá? Então, essa base do retângulo aqui, ela é πr, e a altura é o próprio raio da circunferência, certo? Então, quando você faz a área do retângulo, é base vezes altura, πr vezes r, aí você vai ter essa área, né? Que é equivalente à área do círculo. Portanto, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. E aqui nós vemos o rearranjo voltando, né? Para formar aqui o nosso círculo. Tá certo? É claro que isso depende da quantidade de partes que você coloca, né? Como eu falei, quanto mais você fizer divisões aqui, mais você vai ver que a coisa se aproxima do retângulo, tá bom? Então vamos arranjar aqui mais uma vez, ó. Você vê que a figura plana que você observa aqui é quase um retângulo, né? Então, enquanto mais partes você dividir, né, você obtém a aproximação para um retângulo. Então, isso justifica o fato da área do círculo ser πr ao quadrado, tá? E o comprimento da circunferência, por sua vez, é 2π vezes o raio, certo? Antes de eu passar para as anotações, eu vou mostrar aqui algumas construções que eu fiz, tá? Primeiro eu vou falar da área do círculo. Então, obter a aproximação para a área do círculo é uma coisa simples, porque você pode considerar aqui um polígono regular, tá? Então, eu posso começar num triângulo mesmo. Então, você tem um polígono regular de n lados dentro desse círculo. Quanto mais você aumentar o n e fizer divisões, para n igual a 4, né? Você tem um quadrado, né? E assim vai. Então, se o n é 4, aí você tem um quadrado. Se o n for 5, você tem um pentágono, né? E assim vai, ó. Então, o que vai acontecer? Você vai notar o seguinte, quanto mais você aumentar as divisões, mais essa diferença entre a área do polígono e a área do círculo, ela vai reduzindo, ó. Essa partezinha branca aqui dentro do círculo e fora do polígono, tá? Então, quanto mais você faz divisões, mais ela se aproxima. Então, quanto mais divisões você fizer aqui, ó, mais a área do polígono vai se aproximar da área do círculo. Observa o que está acontecendo aqui, ó. A área do polígono inscrito, 615,1. A área do círculo, 615,75. Tá? Aquilo que eu falei, ó. Quanto mais você dividir,
mais a área do polígono inscrito, ela vai se aproximar da área do círculo. Tá, ó, aqui já está bem próximo, ó. A área do polígono inscrito, 615,71. A área do círculo, 615,75. Então, você pode dizer que a área do círculo é a somatória, né, das áreas dos triângulos, porque aqui você sabe o seguinte, quando você tem um polígono desse aqui, você pode tomar aqui o centro da circunferência, né, vou marcar aqui o centro, centro ou ponto médio. Você pode marcar aqui o centro da circunferência, e aí a partir daí você pode fazer o seguinte, você pode construir aqui triângulos, né, isósceles, ó. Você vai construindo triângulos aqui. Então, a área do polígono nada mais é do que o somatório das áreas desses triângulos isósceles aqui. De sorte que acontece o seguinte, quanto mais você aumentar o número de lados do polígono, mais divisões dessas você vai ter, né? Então, quando, digamos assim, que esse n vai para infinito, né? Essa é a ideia de limite, né? Quando esse número de lados vai para infinito, aí você vai ter a área do círculo, né? Quanto mais você aumentar aqui a quantidade de lados, né? Mais você vai ter essas divisões aqui, ó. Aqui vai ter outra divisão, e a diferença existente, né? A diferença existente entre a área do polígono e a área do círculo, ela vai para zero, essa diferença, ó, ela vai diminuindo. Conforme, claro, você aumenta a quantidade de lados aqui do teu polígono, certo? A ideia é essa, trabalhar por aproximação. É claro que não vai ultrapassar o círculo, né? Porque o círculo é o limite, né? Os vértices do polígono vão estar sobre o círculo, tá? Bom, aí a outra construção que eu deixei aqui também é referente à circunferência, o comprimento da circunferência. E aqui a ideia exatamente é a gente retificar, né? É a retificação da circunferência. Então, eu vou tomar esse ponto aqui e vou puxar ele, ó. Então, de acordo com o que eu vou puxando aqui, ele vai compensando ali, né? Ele vem trazendo da circunferência para cá, ó. Então, eu vou puxando aqui, e aí eu tenho uma linhazinha reta, tá? Perceba que essa linha, ela vai de 0 a 8π, ou seja, é o comprimento da circunferência. E aqui eu tenho o R, que é o raio. Então, se a circunferência tem raio 4, então o comprimento é 2π vezes 0, ou seja, 2π vezes 4, que dá 8π, né? Que é exatamente o que aparece aqui embaixo, ó. Como o π aproximadamente é 3,14, então isso é uma boa aproximação aqui para o comprimento da circunferência, tá? Obviamente, se eu alterar o raio, eu vou alterar também o comprimento. Por exemplo, se o raio for 3, eu vou ter um comprimento 6π, né? 2π vezes R, 2π vezes 3 dá 6π, aproximadamente 18,85, tá? Então, aqui você tem a retificação da circunferência, certo? Ou seja, essa linha torta aqui, quando a gente estica ela como se fosse um arame, tá? A gente obtém esse comprimento aqui, que vai do 0 até aqui o ponto A, tá? Outra coisa que eu queria mostrar também, relativo ao comprimento da circunferência, é porque é o seguinte, como é que você chega nessa constante que é π, né? O que os matemáticos observaram? Quando você tomava aqui um cordão na forma de um círculo perfeito, e você cortava e esticava o comprimento da circunferência, né? Ao tomar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, né? Que a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio, eles sempre obtinham um valor constante aqui, tá? A gente pode colocar aqui o arredondamento para 4 casas. Então, eu sempre obtinha 3,14, 16, e assim vai, tá? Deixa eu colocar o arredondamento para mais casas aqui, 5 casas, tá? Então, ele sempre obtinha essa constante aqui, tá? Independente do raio, tá? Independente do raio que eles tomassem da circunferência, quando cortavam, abriam essa cordazinha e dividiam pelo dobro do raio, eles obtinham essa constante aí, 3,14, assim vai, tá? Então, essa constante, que vai ser o comprimento da circunferência dividida pelo diâmetro, é o π, né? Eles batizaram de π, tá certo? Então, não importa o tamanho aqui da circunferência, o raio pode ser 1 milhão, não importa. Quando eles dividem o comprimento, né? Quando eles dividiam o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eles obtinham sempre uma razão aqui constante. E esse número constante foi chamado de π, que vale aproximadamente 3,14, certo? E aqui está a circunferência retificada, né? Certo? Então, aí nós já temos o seguinte, tá?
Uma circunferência de raio Rzão tem comprimento C igual a 2πr. O número π, né, é uma constante e vale aproximadamente 3,14, tá? E os elementos de uma circunferência, eu creio que vocês já conhecem, né? Você vai ter o centro da circunferência, um segmento que parte do centro da circunferência e vai a uma extremidade, tá? Por exemplo, isso aqui é chamado de raio, certo? Então, esse aqui é o raio. O que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, ou seja, o diâmetro é qualquer segmento, né, partindo de um ponto da circunferência e que passa pelo centro da circunferência, isso é muito importante, e toca em outro ponto da circunferência, tá? Então, o diâmetro é esse, ele tem que passar aqui pelo centro, tá? Ele tem que passar pelo centro da circunferência. Em consequência disso, ele é o dobro do raio, né? Aqui você tem R, aqui você tem R. Então, esse segmentozinho aqui, ó, ele é um diâmetro, tá? Diâmetro da circunferência. E aí, o que é uma corda, né, pessoal? Uma corda é qualquer segmento que une dois pontos da circunferência, tá? Dois pontos distintos da circunferência. Então, por exemplo, aqui uma corda, ó. Então, eu posso ter um segmento daqui para cá. Isso aqui é uma corda, tá? Então, aqui você tem uma corda, tá? Como uma corda é qualquer segmento que une dois pontos da circunferência, então o diâmetro em particular, ele é uma corda também, tá? Só que o diâmetro, ele é uma corda especial, porque como eu falei, para ser diâmetro, ele tem que passar pelo centro da circunferência, tá? Então o diâmetro, ele não deixa de ser uma corda, só que ele é uma corda especial, tá? E o raio é, claro, consequentemente, metade do diâmetro, tá? Vamos para o próximo aqui. Eu não sei se eu deixei aqui alguma aplicação para a gente calcular, acho que não. Mas aí vocês já sabem, é bem simples, né? Digamos que a circunferência tem raio igual a 10 centímetros. Usando π igual a 3,14, nós podemos estimar uma medida para o comprimento. Então, se é 2π vezes o raio, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 10. 2 vezes 3,14 dá 6,18, né? Aliás, 6,28. Vezes 10. Multiplicar por 10, você desloca a vírgula uma casa para a direita, né? Então, aqui dá 62,8 centímetros, tá bom? Então, isso aqui seria aproximadamente 63, né? O comprimento da circunferência de raio 10, tá? A área do círculo, como eu já falei, né, vai ser πr ao quadrado. Quanto mais a gente fez divisões aqui por setores circulares, né, a gente viu que quando a gente rearranjava essas divisões, a gente se aproximava cada vez mais de um retângulo, né, um retângulozinho, onde a base desse retângulo era metade do comprimento da circunferência, ou seja, πr, e a altura era r. Então, essa área aqui, né, vai ser base vezes altura, então a área, né, quer dizer, a área do círculo é equivalente a essa área, então vai ser πr vezes r, daí a área do círculo ser igual a πr ao quadrado. Então, se eu tomar esse r aí para ser 10, digamos assim, né, se esse r é igual a 10, isso implica que a área vai ser π vezes 10 ao quadrado, ou seja, vai ser π vezes 100. Como o π é 3,14, então teria 3,14 vezes 100, né? Multiplicar por 100, você deslocar a vírgula duas casas para a direita, então dá 314, tá? Se esse raio for medido em centímetros quadrados, se for medido em metros, então aqui você vai ter a área em metros quadrados, tá bom? Digamos assim, a área de um círculo de raio 10, tá? A terceira coisa que eu quero ver com vocês é o setor circular, tá? O que é o setor circular? Um pedaço da pizza, digamos assim. Então, a área do setor circular, com ângulo central alfa, né? Que você vai ter um ângulo central, bem aqui, tá? Ele é chamado assim de ângulo central porque o vértice dele é o centro da circunferência. Vou chamar esse ângulo central aqui de alfa, tá? Então, a área do setor circular com ângulo central alfa, medida em graus, num círculo de raio Rzão, né? Então, a gente está supondo que o raio aqui é Rzão, tá? A área do setor igual a πr2 alfa sobre 360, né? Como é que a gente pode justificar isso aqui? Uma demonstração simples para isso é utilizando
regra de 3 simples, né? Que é uma coisa que a gente já viu bastante, tá? Na regra de 3 simples, a gente vai relacionar duas coisas. A gente vai relacionar o ângulo central, tá? Com a área. Então, são duas grandezas aqui, área e ângulo central, certo? O que que acontece? A gente sabe o seguinte, uma circunferência completa, ela equivale aqui a ângulo central, 360 graus, né? 360 graus, tá? Então, o 360 graus corresponde à área de um círculo completo, né? Que a gente sabe já que é πr ao quadrado. Então, esse 360 graus corresponde a πr ao quadrado. Então, eu quero saber essa fatiazinha aqui, que eu vou chamar de área do setor, vou abreviar por AS, tá? Então, essa área do setor está correspondendo a que ângulo? Está correspondendo a um ângulo alfa. E o nosso interesse é achar a área do setor em função dessas outras medidas aqui. Então, é óbvio que quanto maior for o ângulo, maior vai ser o pedaço de pizza, né? Maior vai ser a área. E quanto menor for o ângulo, menor vai ser o pedaço de pizza aqui. Então, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Se uma diminui, a outra diminui. Se uma aumenta, a outra vai aumentar também. Então, é uma regra de 3 direta, né? Então, você vai ter o seguinte aí, 360 sobre alfa igual a π raio ao quadrado sobre área do setor. E aí, aqui a gente trabalha a proporção multiplicando em cruz, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, 360 vezes AS é igual a πr2 vezes alfa, né? Π raio ao quadrado vezes alfa. O 360 passa dividindo, então a área do setor vai ser π raio ao quadrado vezes alfa sobre 360 graus, tá? Então tá demonstrado aqui a fórmula da área do setor circular, tá? Bom, aí vamos fazer aqui algumas aplicações interessantes. Isso aqui, essa figura aqui, tá? Vermelha, essa parte vermelha é chamada de coroa circular. Quando é que você tem uma coroa circular? Quando você tem duas circunferências que são ditas como concêntricas, tá? Circunferências concêntricas. O que que significa duas circunferências serem concêntricas? É que elas têm o mesmo centro, tá? Então, o O é o centro da circunferência pequena e também é o centro da circunferência grande, tá? Então, determine a área da coroa circular. Então, a ideia aqui é perceber o seguinte, o raio da circunferência menor é 2 e o raio da circunferência maior é 4. O que que é a área dessa parte aqui? Então, a área da coroa circular, vai ser simplesmente o quê? A área da circunferência maior, que eu vou chamar ACM, C maior, vou colocar assim, tá? Menos a área da circunferência menor, só isso, tá? Ou seja, se o raio da circunferência maior for R, isso vai ser π vezes R ao quadrado, menos a área da circunferência menor, π R ao quadrado. Mas aqui a gente consegue colocar o π em evidência, né? Então a gente estabelece uma fórmula para a área da coroa circular, né? Que é π que multiplica raio ao quadrado menos R ao quadrado, tá? Então na nossa figura aqui o R é 4 e o R é 2. Então basta aplicar. Então a área da coroa circular, né? Vou abreviar por área de CC, né? Coroa circular. É igual a π. O raio maior é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, menos o raio menor, 2 ao quadrado, tá? Então vai ficar π que multiplica 16 menos 4. Então vai ficar π vezes 16 menos 4 é 12. Você pode substituir, né? Aqui o π por 3,14. Eu não vou fazer essas contas não, tá? Ele não demanda que a gente substitua, então eu vou deixar indicado aqui 12π centímetros quadrados, tá? Essa daqui vai ser a área dessa regiãozinha que está colorida aqui, tá certo? Então, ela é a área do círculo todo, menos a parte de dentro, né? Essa parte branca aqui, que é a área do círculo menor, tá? É uma aplicação bem tranquila da área do círculo, tá?
A segunda aplicação traz aqui um setor. Então, determinar a área do setor circular. Perceba que esse setor circular tem um ângulo alfa de 45 graus, tá? Então, o alfa, o ângulo é 45 graus. E o raio é dado também, o raio é 5 centímetros. Então, a área do setor é simplesmente π, raio ao quadrado alfa, sobre 360 graus. Então, a área do setor vai ser π vezes... Quanto é o raio? 5. Então, vai ter 5 ao quadrado. Quanto é o alfa? 45, né? Dividido por 360. Se você for fazer conta desse tipo aqui, eu recomendo que vocês tentem dar uma simplificada ou dividir, né? Eu vou tentar verificar se 360 é divisível por 45 logo, tá? Então, eu vou tentar dividir aqui 360 por 45 para ver quanto é que dá. Então, então aqui você vai ter 8, né? Na verdade, dá 8, né? 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 4, 32 com 4 dá 36. Ó. Então, o resto é 0. Então, eu posso simplificar aqui por 45, dá 1. Aqui por 45 dá 8, né? 5 ao quadrado é 25, então vai ficar simplesmente assim, 25 π sobre 8, tá? Aqui a unidade é centímetros, então essa área vai estar em centímetros quadrados, tá? Eu estou poupando o trabalho de substituir o π por 3 ou 14, porque como você tem aqui uma questão aberta, né, não tem opções. Se tivesse alternativa e tivesse números quebrados, aí eu ia atrás de calcular, tá? Mas não é o caso aqui, então eu posso deixar indicado. Então, a área do setor é 25 π sobre 8 centímetros quadrados, tá? Vamos para a próxima aqui. Então, nessa figura, ele quer que ele calcule a área da região destacada, que é essa regiãozinha aqui, ó, para a gente calcular a área. O que que a gente pode pensar, né? A gente pode tentar fazer o seguinte, ó, existe uma simetria em relação a essa diagonal aqui do quadrado. Tem um quadrado aqui de lado 8. Então, ó, vamos traçar essa diagonal aqui, ó, tá? Quando você traça essa diagonal, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Quando você traça essa diagonal aí, o que que acontece? É melhor fazer de novo aqui. Vamos lá, vamos traçar aqui essa diagonal do vértice até esse outro vérticezinho bem aqui. Rapaz, mas só fica fora. Será possível? Pronto. Deu mais ou menos certo, né? Então, o que que a gente pode pensar, pessoal? Ó, essa região fica dividida em duas partes simétricas, né? Elas vão ter a mesma área. E aí, eu peço que a gente observe, ó, essa parte que está aqui, ó. Você tem um lado aqui do quadrado, tem o outro lado do quadrado aqui, tá? Você vai olhar essa parte aqui, ó. Essa parte curva aqui, deixa eu tentar... Se eu acho aqui... Não faço. Tentar centrar o compasso aqui. Dividir mais ou menos aqui o raio. É mais ou menos aí a ideia. É o seguinte, ó. Pronto. Então, vamos tentar pensar essa parte aqui, ó. Estou tentando fazer essa linha aqui de novo. Opa. Vou tentar fazer essa linhazinha aqui. Isso vai dar certo. Pronto. Então, ó, eu peço que vocês visualizem isso aqui na figura ali, ó. Tem os lados do quadrado e tem essa barrigazinha aqui, que é 1/4 da circunferência, ó. Tá? E aí, o que que acontece? Eu vou dividir aqui por aquela linha amarela, tá? Eu vou dividir aqui, ó. Tomar aqui a linha amarela. Então, o que que acontece? Essa partezinha aqui, ela recebe um nome, tá? Ela é chamada de segmento, tá? Então, se a gente achar quanto é a área desse segmento aqui, a gente pega essa área e dobra ela, multiplica por 2, que a gente tem a área da região toda aqui que ele quer saber, né? Sabendo que aqui vale 8, que é 90 graus o ângulo, e aqui vale 8 também. Então, a forma prática de calcular a área do segmento é simples. Calcula-se a área do setor circular e subtrai a área desse triângulozinho aqui, ó.
Aí você tem essa áreazinha aqui. Então, a área do segmento, tá? Segmento, ela é simplesmente o quê? Ela é a área do setor menos a área do triângulo, tá? Que eu vou representar assim. Em particular, não precisa nem a gente recorrer à fórmula da área do setor para calcular a área desse setor, não, porque aqui é um ângulo de 90 graus. O que acontece? É como se você pegasse uma circunferência, um círculo completo, e fatiasse ele aqui pelos eixos coordenados, né? E aqui, ó, 90 graus, aqui é um quadrante. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Ou seja, é um quarto da área do círculo, né? A área desse setor aqui é um quarto da área do círculo, né? Ou se você quiser teimar em usar a fórmula da área do setor, né? Que é πr2 alfa sobre 360, como o alfa é 90 graus, o que ia acontecer aqui? Seria ter πr2 vezes 90 graus dividido por 360. Aí você simplificaria aqui o zero, 9 por 9 é 1, e 36 por 9 é 4. Então, acontece o que eu estou dizendo, ó. Um quarto da área do círculo, πr2 dividido por 4, tá? Então, a ideia é bastante simples aí, não precisa nem você recorrer propriamente à fórmula da área do setor. Vai ser um quarto da área do círculo, π. Agora, o que é o raio do círculo? Seria o 8 aqui, ó. O centro do círculo está nesse pontinho aqui, ó. Você vê o círculo completo aqui, tá? A gente está pegando uma parte do círculo. Então, o raio é 8. Então, π, raio ao quadrado. Disso aí, a gente tem que subtrair a área do triângulo, que a gente já sabe calcular perfeitamente. Base vezes altura sobre 2. Então, 8 vezes 8 sobre 2. Então, como é que vai dar o resultado? 64π sobre 4 menos 64 sobre 2. 64 por 4 dá 16, então vai ficar 16π, menos 64 por 2 é 32. Então, a área seria isso aqui, né? Ah, você vai botar aqui os parênteses e colocar aqui centímetros quadrados. Ou, a tua resposta também pode considerar o seguinte, para deixar essa resposta de outra forma, a gente pode tentar colocar aqui o 16 em evidência. Lembrando que 32 é 16 vezes 2, né? Então, você pode botar o 16 em evidência. Aqui vai aparecer aqui o π, menos 32 por 16, que é 2. Fechou? Centímetros quadrados. Então, tua resposta também pode ser dessa forma aqui. Lembrando que eu estou me limitando a não substituir o π por 3,14, o 3, tá bom? São questões abertas, então eu não estou me preocupando muito em substituir, não. A ideia é a gente desenvolver o raciocínio para conseguir calcular a área do segmento. Agora, preste atenção. Essa é a área do segmento, né? Essa metadezinha aqui, ó. Tá? O que a gente quer é as duas metades. Então, a área da região destacada vai ser 2 vezes a área do segmento, tá? Portanto, para finalizar. Portanto, a área destacada vai ser igual a 2 vezes a área do segmento, tá? O segmento circular. Então, vai ser igual a quê? 2 vezes isso aqui, dá 32, e multiplica π menos 2 centímetros quadrados. Essa aqui vai ser a resposta final, tá? E a área da região destacada, certo? É isso aí, tá? Vamos para a próxima aqui. Então, o que essa questãozinha diz? A figura representa 2 semicírculos com o diâmetro em 2 lados consecutivos de um quadrado. Está aqui o quadrado, está aqui os 2 semicírculos, cada um tem diâmetro em um lado do quadrado, né? Lados vizinhos do quadrado. Sabendo que a diagonal do quadrado mede 3 raios de 8, a área da figura em centímetros quadrados é igual a... Ele quer saber a área da figura, a área total. Ou seja, a área do quadrado mais os 2 semicírculos. Só que se eu pegar um semicírculo e juntar com um semicírculo de mesmo raio, eu tenho um círculo completo, né? Então, o que vai acontecer aqui?
é igual a calcular a área do quadrado e somar com a área do círculo. Só que eu preciso saber quanto é que mede o raio desse negócio, de cada semicírculo desse, né? Então, você nota o seguinte aqui. Foi pedido que você adote o π como sendo 3, tá? Então, cada questão pode pedir uma coisa diferente. Pode usar π igual a 3,14 ou 3, depende da questão, tá? Então, aqui ele pede que adote π igual a 3. Dá um zoom aqui para aumentar. Então, o que foi fornecido na questão foi a diagonal do quadrado. Ó. Então, por exemplo, essa linha aqui, né? Que liga dois vértices opostos. Então, aqui, ó. Essa diagonal aqui foi dada, tá bom? Essa diagonal aí mede 3 raiz de 8. Então, aqui é 3 raiz de 8. Raiz de 8. Por que ela vai ser importante para nós? Aqui é 90 graus. E a partir dela, a gente consegue determinar quanto é que mede o lado do quadrado. Se a gente souber quanto é que mede o lado do quadrado, a gente vai saber o diâmetro, né? De cada semicírculo desse. Como o diâmetro é o dobro do raio, então a gente vai conseguir saber quanto é o raio. Aí a gente vai calcular a área de cada semicírculo, né? A área do quadrado, somar e dar o resultado final, tá? Então vamos lá. Você pode recorrer a Pitágoras, chamando aqui de x e aqui de x, já que é um quadrado. Mas a maneira mais rápida é lembrar o seguinte, que quando a gente traça a diagonal de um quadrado, os ângulos aqui são 45 graus, né? Então, a gente pode aproveitar as aulas de trigonometria e utilizar o seno de 45. Então, seno de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa do triângulo, que é 3 raiz de 8. E aí, o que acontece? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 3 raiz de 8. 2 vezes x é 2x, né? Igual a 3 que multiplica raiz de 8 vezes 2, né? Que é 16. Então, você tem 2x igual a 3 vezes. Raiz de 16 é 4. 2x é igual. 3 vezes 4 é 12. Faço 2 dividindo. X é 12 por 2. Então, x é 6. Beleza. Esse x igual a 6 aqui, ele é o lado do quadrado, que mede 6. Então, eu sei que o diâmetro de cada semicírculo é 6. Então, eu sei quanto é o raio. Então, o raio é metade, né? Lembrando que o raio, o que acontece? Ele vai ter que ligar o centro até um ponto aqui do semicírculo. Então, essa metade aqui é 3. Ó. Aqui é 3 e o todo é 6, tá? Então, aqui é 3, o raio aqui é 3. Então, quem vai ser a área da figura? Vou reduzir aqui agora. Então, o que acontece? A área da figura... Eu vou escrever aqui, área da figura vai ser igual a quê? Área do quadrado, mais 2 vezes a área do semicírculo, que é a mesma coisa dizer que é a área do círculo, né? Área do círculo completo, né? Você pega as duas bandas, digamos assim, né? Duas bandas, entre aspas, e monta o círculo. Então, qual vai ser a área do quadrado? Lado ao quadrado, ou seja, vai ser x ao quadrado. E a gente já sabe que o x é 6. Mais, qual a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. O raio é 3, né? Metade do diâmetro. 3 ao quadrado. Então, o x é 6, então vai ficar 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado vezes π, né? Então, aqui como é que vai ficar? 36 mais 9π. Lembrando que eu não posso somar o 36 com 9, porque aqui tem uma multiplicação pelo π aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Perceba que ele colocou aqui, ó, adote π igual a 3. Então, a gente vai substituir o π por 3. Então, vai ficar igual a 36 mais 9 vezes 3. Então, vai ficar 36, prioridade é a multiplicação. 9 vezes 3, 27. 7 com 6 são 13, vai 1. 1 e 2 são 3. Aliás, eu botei errado aqui, né? 7 com 6, 13. Vai 1. 1 e 2, 3. 3 e 3, 6. 63, né? Centímetros quadrados, né? Centímetros quadrados. Então, a área aproximada da figura é isso aqui, tá?
O item correto aqui é o item B. Certo? É uma aplicação bem tranquila aí. Vamos para a próxima aqui. Então aqui, ó, tem outra coisa diferente. O que ele diz aí? Os círculos desenhados na figura abaixo são tangentes 2 a 2, né? Visualmente eles têm o mesmo raio. Seria impossível eles serem tangentes 2 a 2 se eles não tivessem o mesmo raio, tá? Seria impossível. Todos têm o mesmo raio. A razão entre a área de um círculo e a área da região sombreada é... Então ali você tem uma região sombreada aqui no meio, né? Aqui, ó, essa parte aqui. E aí quer saber a razão, ou seja, a fração entre a área de um desses círculos, tá? Área de um círculo. E, então, sobre a área sombreada. Área sombreada, tá? Então, qual é a razão? É 1, é 2, é 3 sobre 4 menos π? É π sobre 4 menos π? Ou é 2π dividido por 4 menos π, tá? Então, qual é o artifício, né? Qual é a técnica que a gente vai utilizar para resolver, para responder essa questão? A ideia que eu dou é simples, porém precisa de um pouco de visualização. O que você vai tentar fazer aqui, ó? Vou aproximar de novo aqui, só para aumentar a figura. Você vai tentar ligar os centros das circunferências aqui, ó. Então, o centro é mais ou menos aqui, o centro dessa é mais ou menos aqui, essa é aqui, essa é aqui. Então, o que você vai fazer? Tenta ligar os centros. Você vai ver uma coisa interessante. Na hora que você tentar ligar aqui os centros dessas circunferências, você vai estabelecer aqui um quadrilátero bacana, tá? Na verdade, você acaba estabelecendo aqui um quadrado. Aqui os raios são todos iguais, tá? Então, aqui é R e assim vai. Foi falado algum dado na questão? Os círculos são tangentes 2 a 2. Então, perceba, ele não deu nenhum valor numérico de nada, né? Então, consequentemente, independente do raio, né, esse negócio tem que ter a mesma solução para qualquer R que você colocar. Então, vou colocar o raio como sendo um R qualquer aqui. Aqui é R, 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 e aqui é R, e aqui para variar é R também. Então, o que que acontece, ó? Se a gente fizesse um rearranjo dessa figura, o que que acontece? Se a gente pegar esses 4 pedacinhos aqui, ó, esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse, a gente acaba formando um círculo, né? Então, é equivalente essa situação a ter o seguinte, a você ter um círculo dentro de um quadrado. É equivalente, tá? E aqueles 4 pedacinhos ali, eles vão formar um círculo, tá? Tá certo, ó? Esse pedacinho aqui, ó, é um quarto do círculo. Aí você junta um quarto do círculo aqui, junta esse quarto do círculo aqui, ó. Aí você acaba criando um círculo completo, tá? Com esses 4 pedacinhos aqui. Então, o que que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que essa área da região sombreada é a área do quadrado menos a soma das áreas desses 4 pedacinhos aqui. Mas a soma das áreas desses 4 pedacinhos aqui é a área de um círculo completo, onde o raio é esse Rzão aqui, tá? Então, vamos calcular, então, a área sombreada. Então, o que que vai ser a área sombreada? Eu vou chamar a área sombreada de ASO, tá? Então, a área sombreada vai ser igual a quê, pessoal? Vai ser a área do quadrado. Agora, note o seguinte. O lado do quadrado é R mais R, é 2R. E a gente já viu em aulas passadas que a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, né? Então, eu vou pegar o raio, o 2R, né? Que é o lado do quadrado, e levar ao quadrado. Dessa área do quadrado, eu vou retirar esses 4 pedacinhos, que equivale a um círculo completo de raio R. Então, eu vou ter que subtrair a área do círculo de raio R. Π R ao quadrado, né? Então, essa é a área sombreada, tá? Então, o que ele pede é a razão entre a área de um dos círculos, que está aqui fora, e a área sombreada. Ou seja, o que ele pede na questão é a área de um dos círculos sobre a área sombreada. A área de um dos círculos de raio R é π R ao quadrado. E a área sombreada é isso aqui. Mas nós podemos melhorar essa continha aqui. O que nós podemos fazer? Calcular essa potência. 2 ao quadrado é 4. R ao quadrado. Menos πr ao quadrado. Como é que nós podemos continuar essa continha aqui, ó?
nós podemos colocar aqui embaixo o r ao quadrado em evidência, tá? Então, em cima vai permanecer πr ao quadrado. E embaixo a gente vai colocar o r ao quadrado em evidência. Então, aqui, colocou r ao quadrado em evidência, fica o 4. Menos, né? Aqui, se eu coloco o r ao quadrado em evidência, sobrou só o π, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir aqui, tá? πr ao quadrado sobre r ao quadrado, que multiplica 4 menos π. Como a gente pensava no começo, né? Como eu estava sugerindo, né? A área, a razão entre as áreas é independente do raio, ó, porque o raio vai ser cancelado. Ó. Então, esse raio ao quadrado cancela com esse. E a razão é sempre constante. É π sobre 4 menos π. Tá? Então, essa é a razão entre a área de um dos círculos e a área sombreada. Tá? π sobre 4 menos π está aqui no item D. Então, a resposta está aqui no item D. Tá? Então, a artimanha que a gente tem que fazer é: faz a união dos 4 centros dos círculos aqui. O que tu forma quando tu faz isso? Ah, forma um quadrado. Depois, esses pedacinhos são todos iguais entre si. Quando a gente pega esses 4 pedacinhos aqui, né? Esses 4 setores de ângulo central 90, a gente forma um círculo completo. Então, as áreas desses 4 pedacinhos aqui que eu risquei de azul são equivalentes à área de um círculo de raio R. Então, a área sombreada é a área do quadrado menos desses 4 pedacinhos aqui que dá a área de um círculo. Depois a gente trabalhou a razão, colocou um R evidência, cancelou, descobriu quanto é a razão entre a área de um dos círculos e a área sombreada. Tá? Vamos aqui para a próxima. Professor? Diga aí. Pode voltar lá só para me bater o print, por favor? Mas aí vocês vão receber isso aqui daqui a pouco, né, em PDF. Mas tudo bem. Tá bom aí? Tá bom, obrigada. De nada. Vamos aqui para a próxima. Na figura a seguir, a circunferência menor possui comprimento 12 π centímetros, tá? Então, a circunferência de dentro, essa menor aqui, tem comprimento 12 π centímetros. Preste atenção. Então, esse raiozinho aqui, vou chamar de Rzinho. Então, o que acontece? 2π Rzinho é igual ao comprimento menor, que é 12π, né? 12π. Então, aqui o que acontece? Eu vou cancelar o π com o π. Tenho 2R igual a 12. Então, R é igual a 6. Então, a ideia é o seguinte. Esse R aqui é 6, o raio menor, tá? E aí ele fala o seguinte. Onde é que eu estava lendo aqui? Sim, o comprimento da menor é 12π. Então, a partir do comprimento da circunferência menor, eu consegui determinar o raio da circunferência menor, que é 6, tá? O ponto A está sobre a circunferência maior, tá aqui a circunferência maior, então tem um ponto A bem aqui. O ponto B está sobre a menor, tá aqui, né? C é o centro de ambas. Então, o que eu falei, quando a circunferência possui o mesmo centro, elas são o quê? Concêntricas, né? Tá? Tô falando isso porque às vezes no texto da questão pode aparecer, vocês têm que saber o que é. C é o centro de ambas. E estes 3 pontos são colineares, tá? Ou seja, estão na mesma reta, né? Estão na mesma reta, no mesmo raio grande. Sabe-se também que AB é igual a BC. Então, AB é igual a BC. Ou seja, se o Rzinho é 6, então do A para o B também é 6. Tá? Então, é melhor colocar isso aqui de vermelho. Não sei se vocês vão enxergar. Então, aqui é 6. Então, o AC, eu sei quanto é que vale completo. É 6 mais 6. Então, o raio da maior é 12 centímetros, tá? Porque o B é ponto médio, né? O B é ponto médio de AC. Quanto mede a área da coroa circular? Então, aí você já tem o raio grande e já tem o raio pequeno. Basta que você faça a aplicação na fórmula. Então, a área da coroa, então vai ser área da coroa circular, né? Abreviar por CC, vai ser igual π, raio maior ao quadrado, menos π, raio menor ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o seguinte, π, que multiplica R ao quadrado, menos R ao quadrado.
Então, isso aqui vai ficar igual ao seguinte, π que multiplica. O raio da maior é 12. Então, aqui você vai ter 12 ao quadrado, tá? Menos o raio da menor, que é 6. Então, você vai ter 6 ao quadrado. Certo? Vamos fazer aqui a conta, né? 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Então, aqui vai dar 144. Vai ficar π vezes 144 menos 6 ao quadrado, que é 36. Tá? Então, isso aqui vai dar igual a quê? Π que multiplica 144 menos 36. 144 menos 36. 6 para 14 é 8, né? Vai 1. 1, 3, 4 para 4, nada. Baixa 1. Então, aqui vai dar quanto? Π vezes 108. Então, vai dar 108 π centímetros quadrados, né? Já que as medidas dos raios estão em centímetros, tá? Então, a área vai ser dada em centímetros quadrados, tá? 108 π, então aqui vai ser o item A. Então, perceba que o que aconteceu nessa questão? Eu precisei determinar os raios, claro. Não tem como eu saber a área da coroa circular sem saber o raio maior e o raio menor. Então, o primeiro que eu determinei foi o raio menor, porque ele fala que o comprimento da circunferência menor é 12 π, né? Lembrando para vocês o seguinte, ó, essa parte aqui veio do comprimento, que é 2 π vezes o raio. A questão fala que o comprimento C é 12 π. Então, igualei, né? 2πr igual a 12 π, cancelei o π com o π, 2r é 12, portanto, r é 6. E aí, como a questão diz que o AB é igual ao BC, então, o raio maior vai ser o dobro do raio menor, né? É equivalente a dizer que o raio maior é o dobro do menor. 2 vezes 6 é 12. Então, com isso, eu descobri quanto é o raio maior. Tá? Quanto é o raio maior. Então, vamos aqui para a próxima, tá? Então, o que ele diz nessa questão? De uma chapa quadrada de papelão, recortam-se 4 discos, 4 círculos, né? Conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é 10 centímetros, preste atenção. Ele está dando a medida não dos raios, mas do diâmetro, tá? Lembrar que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Se a medida do diâmetro dos círculos é 10, qual a área em centímetros quadrados não aproveitada da chapa? Ou seja, a área não aproveitada é aquela que ele vai jogar fora. Então, ó, ele pega a chapa de papelão e recorta os discos. O interesse dele é esses discos aqui, né? Tá numa cor mais escura, tá? Essa parte branca, ela vai ser descartada. Ela vai ficar, essa parte branca que está dentro do quadrado, ela vai ser descartada, tá? Então, o que acontece? A gente quer saber exatamente essa área descartada. E aqui as opções estão em função de π, tá bom? Então, qual é a ideia para essa questão? Simples. Tu tem que calcular a área do quadrado e da área do quadrado retirar as áreas desses 4 círculos aqui, ó. Tá certo? Então, a ideia é o seguinte. A gente precisa saber quanto é que mede o lado do quadrado. Perceba que cada diâmetro desse aqui é 10, tá? O diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro de cada círculo desse aqui, tá? É 10. Deixa eu ver se eu consigo fazer o diâmetro aqui, mais ou menos. Tá? Então, essa medida é 10. Daqui para cá vem mais 10, né? Então, o lado do quadrado vai ser 10 mais 10. Ou seja, o lado do quadrado aqui, ó, vai ser 20, tá? Esse lado aqui vai ser diâmetro mais diâmetro de novo, então vai ser 20 daqui para cá também, e assim vai, tá? E aí, o raio de cada círculozinho desse aqui, tá? O raio vai ser quanto? Esse raiozinho é metade do diâmetro, ou seja, vai ser 5 centímetros, tá? Então, vamos lá. Área do quadrado. Da área do quadrado, a gente vai subtrair 4 vezes a área de um dos círculos. Área do círculo. Círculo. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a quê? O quadrado eu já sei que tem lado 20. Então, a área dele é 20 ao quadrado, né? Menos 4 vezes a área do círculo. Π vezes, raio é 5, né? 5 ao quadrado.
Pronto. Faz essa conta aqui. 20 ao quadrado é 400. Então, vai ficar 400 menos 4π vezes 5 vezes 5, que é 25. Então, vai dar 400. 4 vezes 25 é 100. 100π. Então, essa daqui é a área que não vai ser aproveitada, né? Que é a área branca aqui, que você pega a área do quadrado e tira os 4 círculos, tá? 400 menos 100π. É claro que aqui vai estar em centímetros quadrados, tá? Eu vou colocar o parênteses aqui. Centímetros quadrados, tá? É isso aí. 400 menos 100π, alternativa correta, aqui é o item E. Tá? Nenhuma dúvida, né? Se vocês tiverem dúvida aí, perguntem, tá? Não ficar com dúvida não, porque isso é importante. Vamos para outra de segmento, né? Então, aqui eu tenho um segmento, tá? Circular, que é a região compreendida entre um setor circular e um triângulo, né? No caso aqui, você tem um triângulo retângulo. O ponto O, tá bem aqui assim, ó, é o centro de uma circunferência de raio R. Então, raio Rzinho e Rzinho aqui, conforme a figura. Se Rzinho é igual a 4 centímetros, calcule a área da região sombreada. Então, já sabem, qual vai ser a área do segmento? A gente pega a área do setor e subtrai a área do triângulo. Então, a gente tem que considerar que o R aqui é 4. Então, a área, eu vou chamar de área achurada também, tá bom? A área sombreada eu vou chamar de AS, tá? Então, a área sombreada vai ser igual a quê? A área do setor vai ser, como o setor tem um ângulo central de 90 graus, então é 1/4 da circunferência de raio R. Então, 1/4 de π, raiozinho ao quadrado, né? Essa é a área do setor. Aí, dessa área do setor aí, eu tenho que subtrair a área do triângulo, que é a base das alturas sobre 2. Então, R vezes R sobre 2. Então, aqui vai ficar o seguinte. E o R é dado, é 4. Então, 4 ao quadrado sobre 4. Menos R vezes R, 4 vezes 4 sobre 2. Até que vai dar aqui. 4 ao quadrado é 16, então vai ficar 16π dividido por 4. Menos 4 vezes 4, 16 sobre 2, tá? 16 por 4 é 4, 4π. Menos 16 por 2 dá 8, tá? 4π menos 8, tá? A área. Como o raio é dado em centímetros, então aqui vai dar em centímetros quadrados, tá? Isso aqui, sem problema nenhum, faz sentido esse número, né? É um número positivo, de fato, porque se o π vale 3,14, já é maior que 3, 4 vezes 3 já dá 12, né? 12 menos 8 daria no mínimo 4. Né? 4 seria uma aproximação para essa área aqui, tá? É um número positivo. Vamos lá. Nessa situação, o que a gente tem? Cada um dos 7 círculos menores, então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 círculos menores aqui, tá? Da figura a seguir tem raio 1, todos têm o mesmo raio. Um círculo pequeno é concêntrico com o círculo grande. Então, esse círculo central aqui, ó, ele tem o mesmo centro, tá? Que o círculo grande aqui, tá? Ele tem o mesmo centro do grandão. E tangencia os outros 6 círculos pequenos. Então, o que significa tangenciar? Tocar em um ponto, né? Então, ele toca em um ponto esse aqui, toca em um ponto esse outro círculo, esse, e tem um ponto comum aqui com esse outro aqui. Então, tangenciar significa isso, tá? Cada um desses 6 outros círculos pequenos tangencia o círculo grande, ó. Então, esse tangencia aqui, o círculo grandão, esse tangencia aqui, e assim vai, até o último aqui, tá? O que ele quer saber? Na situação descrita, a área da região sombreada na figura em centímetros quadrados é igual a... Então, ele quer saber a área dessa região sombreada aqui, tá? Então, é bem simples. O que você faz? Pega a área do círculo que está por fora, que é o círculo maior, e subtrai 7 vezes a área de um dos círculos. Por que eu posso fazer 7 vezes a área de um dos círculos? Ora, porque eles têm o mesmo raio, né? Todos têm o mesmo raio. A gente já sabe que cada círculo pequeno tem raio 1.
Então, é interessante que a gente saiba quanto é o raio do círculo grande. E aí, o grande barato da questão está aqui, ó. Se a gente liga o centro aqui do círculo pequeno, que é o mesmo centro do círculo grande, a qualquer ponto de tangência, desses aqui, desses 6 pontos de tangência, a gente tem um raio grande, né? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou ligar aqui o centro, tá? Opa! Eu vou ligar aqui o centro a um ponto de tangência aqui. Então, aqui eu formei um raio grande, ó. Então, o que interessa para nós é saber quanto mede esse raio grande aqui, tá? Esse raio grande aqui, assim, mais ou menos aqui, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ficou passando um pouco. Vou apagar aqui fora. Pronto. Então, a ideia é o seguinte, ó. Perceba que essa medida desse raio grande aqui, a gente sabe ela, porque o raio pequeno é 1, e aqui vai ter 1 mais 1, que vai ter um diâmetrozinho desse círculo aqui. Então, é 1 mais 1, né? Então, o raio grande vai ser 3, tá? Então, a área sombreada, né? Da região sombreada. Então, o que vai acontecer? AS é igual a π, raio grande, retirando o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes um círculo pequeno, πr ao quadrado. Então, vai ficar π que multiplica, quem é o raio grande? 3 ao quadrado, menos 7 vezes π vezes 1 ao quadrado, tá? Então, fazendo a continha aqui bem simples, quanto é que vai dar isso aqui? Π, 3 ao quadrado é 9, menos 1 ao quadrado é 1 vezes 7 vezes π, né? Dá 7π. Então, aqui você tem o quê? Você tem 9π menos 7π, tá certo? Então, 9 menos 7, 2. Então, aqui você tem 2π centímetros quadrados, tá? Essa aqui vai ser a área da região sombreada, né? A área da região sombreada. 2π, o item correto aqui é o item C, tá bom? Então, as questões são simplesmente se aplicar a fórmula. Você tem que pensar um pouquinho para determinar as medidas, né? Então, a gente precisou do raio grande. Então, a ideia é traçar aqui do centro até um ponto de tangência, né? Que esse vai ter um raio grande aqui. Esse raio vai ser a composição de um raio pequeno mais um diâmetro pequeno. Como o raio pequeno é 1, o diâmetro pequeno vai ser 2, 1 mais 2, 3. Tá? Então, essa daqui. Na figura seguinte, estão um quadrado de lado 4 centímetros e uma semicircunferência de raio 2. A área em centímetros quadrados da região em destaque mede. Então, preste atenção. O lado do quadrado mede 4, né? Então, você sabe que aqui é 4. Você sabe que aqui embaixo é 4 também. Tá? E uma semicircunferência de raio 2. Isso aqui é um semicírculo de raio 2. Mas não precisava nele dizer. Se ele bastar que ele falar que era um semicírculo. Você sabe que o raio vai ser 2, né? Porque o centro dele vai estar na metade do lado aqui. Como o lado é 4, a metade vai ser 2. Então, bastava ele falar que é uma semicircunferência. O raio ser 2, a gente já podia concluir. A área em centímetros quadrados da região em destaque mede. Então, quanto é que mede essa área em destaque aqui? O que a gente pode pensar para resolver essa questão, né? A ideia é o seguinte, a gente pode dividir aqui a figura, traçando esse segmento do centro, que esse aqui vai ser o centro do quadrado, tá? Também, porque é um semicírculo. Então, a gente pode ligar daqui até aqui o outro, tá? Até esse vértice aqui do quadrado. Então, a área sombreada que eu quero, ela é composta de duas partes. A primeira parte é esse triângulo aqui, tá? Vai ser um triângulo retângulo, que as diagonais do quadrado têm essa propriedade, né, de se cruzarem formando um ângulo de 90 graus. E essa partezinha aqui, tá? E essa partezinha aqui. Então, como é que a gente pode calcular essa somazinha? A gente pode fazer o seguinte aí. Poderia tentar visualizar a completude da figura, tá? Então, a gente poderia completar aqui, ó, um círculo, tá? É claro que aqui não vai ficar muito perfeito, que eu estou fazendo na mão livre. Então, a ideia é o seguinte, a gente completar um círculo aí, tá? A gente completar mais ou menos um círculo aí. E aí a gente pode tentar anotar o seguinte, a gente poderia aqui fechar um quadrado nesse negócio, ó. Formar um quadrado aqui
e aqui, ó. Então, o que eu estou tentando falar para vocês? Que essa partezinha aqui fora é igual a essa, que vai ser igual a essa, que vai ser igual a essa aqui. Então, para saber essa partezinha aqui fora, que seria a mais complicada de calcular, o que a gente pode fazer? A gente calcula a área do círculo, subtrai a área do quadrado que aparece dentro dele e divide por 4, certo? Ó, calcula a área do círculo, depois subtrai da área do quadrado, né? E divide por 4, porque esses 4 pedacinhos aqui vão ser congruentes, vão ter a mesma área, tá? Então, vamos lá. Para a gente calcular a área do círculo é tranquilo, o raio já foi dado que é 2. Aqui é 2, aqui é 2. O que a gente precisa saber é quanto é que mede o lado do quadrado nessa situação aqui, tá? Então, uma forma rápida de você calcular o lado do quadrado é o seguinte, é lembrar que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, tá? Então, a diagonal desse quadrado é 2 mais 2, que é 4, tá? Desse quadrado aqui, ó. Então, vai ficar 4 igual a L raiz de 2. Vou passar o L dividindo. Então, daqui eu tenho L igual a 4 sobre raiz de 2. Aí eu racionalizo, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Aí vai ficar 4 raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Então, L é igual. 4 por 2 é 2. 2 raiz de 2. Certo? Então, eu achei o lado do quadrado. Preste atenção. Então, tem a medida do lado do quadrado. Então, quem vai ser essa areazinha aqui? Tá? Quem vai ser a área desse segmentozinho, digamos assim. Eu vou chamar de ASEG, tá? Segmento. Então, a área do segmento vai ser o seguinte. A área do segmento vai ser a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, o raio é 2, menos a área do quadrado, que é L ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 2 ao quadrado, dividido por 4. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4π, menos 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8, sobre 4. Então aqui, pessoal, o que você pode fazer para melhorar a tua vida aí? Tu pode separar essas frações, tá? Que tem o mesmo denominador. Então aqui vai ficar 4π sobre 4, menos 8 sobre 4. 4π dividido por 4 fica só o π. 8 por 4 fica 2. Não perceba, a área do segmento é π menos 2. Mas a gente quer a área da região em cinza, digamos assim, completa, né? O que a gente percebe? Que a área desse triângulo aqui, tá? Ela é metade da área do quadrado. Simples assim, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou chamar essa área do triângulo aqui de AT, tá? Área do triângulo. Então, a área do triângulo, ou então eu posso simbolizar aqui com o deltazinho para representar o triângulo, tá? Então, a área do triângulo vai ser metade da área do quadrado. Como ela é o quadrado, deu 8, né? 8 por 2, então vai dar 4. Enfim, então a área cinza. Eu vou ver se ele chama lá de área achurada, né? Deixa eu ver. A área em destaque ou área achurada é a mesma coisa, tá? Área em destaque ou área achurada, tá? Você já sabe, se vê esse nome achurada na questão, quer dizer a área destacada, sombreada, tanto faz. Vai ser a área do segmento, que é π menos 2, mais a área do triângulo, que é 4. Então, aqui vai ficar π mais 2, né? Que 4 menos 2 é 2, tá? Π mais 2. Vamos olhar aqui as opções. Π mais 2, aqui o item B, tá? Aqui o item B. Eu fiz uma coisa aqui que eu não costumo fazer, né? Ó, sempre que vocês estiverem trabalhando nas questões, procure colocar as unidades, tá? É muito importante. Cometi esse pequeno deslize aqui. Então, aqui, ó, coloco os parênteses, centímetros quadrados, tá? Para vocês construírem um hábito de sempre fazer, tá? Se você sempre fizer, você nunca esquece, tá bom? Ou é mais difícil você esquecer, que foi o meu caso, tá? Vamos lá.
Então, aqui a gente tem outra situaçãozinha, tá? Você tem aí um hexágono, esse hexágono está dentro de um círculo. E aqui ele pede que a gente utilize raiz de 3, uma aproximação para raiz de 3, como sendo 1,73. O círculo da figura ao lado tem raio 10, né? Determine a área da região sombreada. Então, simples assim. O que vai ser a área da região sombreada? Vai ser a área do círculo menos a área do hexágono. Menos a área do hexágono, tá? Ah, professor, se ele quiser se ele tivesse colocado em escuro só um segmentozinho desse aqui, então a gente ia pegar a área do círculo menos a área do hexágono e ia dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços iguais. É claro que aqui, professor, mas a questão não está dizendo que é regular. Mas a ideia é o seguinte, regular ou não regular, você tem que calcular a área do círculo e tirar a área do hexágono. Se o hexágono não for regular, com os dados que tem aqui, tá, não dá para você fazer a questão, não. E, de fato, ele tem que ser um hexágono regular, porque ele está inscrito na circunferência, tá? Os lados aqui todos têm que ter a mesma medida, senão não dava para inserir ele dentro da circunferência e os vértices ficarem bonitinhos assim sobre a circunferência. Tem que ser um hexágono regular, tá? Então, vamos lá. O círculo tem raio 10, tá? O raio é 10 centímetros. Então, a área do círculo, que eu vou chamar de AC, vai ser π vezes 10 ao quadrado. Então, vai dar 100 π centímetros quadrados. Essa é a área do círculo, tá? Agora, dessa área do círculo, eu vou ter que retirar a área do hexágono, tá? A área do hexágono. Então, como é que a gente faz para calcular a área do hexágono, né? A gente tem que ter uma boa visualização dessa etapa aí. Então, lembrando que o hexágono, no exemplo do que eu fiz lá no começo da aula, a gente pode pegar o polígono e dividir ele pelo centro em 6 triângulos muito especiais, tá? Por que eles são especiais, esses triângulos aqui? Porque eles são equiláteros, tá bom? Eles vão ser 6 triângulos equiláteros. Consequência do fato de que o ângulo interno de todo hexágono regular mede 120 graus. Cada ângulo interno num cantinho assim, ó, cada ângulo interno desse mede 120 graus, ou seja, 60 mais 60. E assim vai. Então, aqui é raio, e o lado aqui também vai ser R, né? Também vai ser 10, tá? Então, a H eu vou chamar de área do hexágono. A área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero cujo lado mede 10, ou seja, e a gente viu a fórmula, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nota, ó, já apareceu raiz de 3 aqui na jogada, ó. A questão não te deu raiz de 3 de graça aqui. Tu vai ter que usar isso aqui em alguma maneira, de algum momento, tá? Bom, trabalhando um pouco de contas aqui sem substituir, eu vou ter 100 vezes 6, que é 600, raiz de 3 sobre 4. 600 por 4 dá 150, tá? Então, vai ficar 150 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Então, o que acontece? Em resumo, a área sombreada, que eu vou chamar de AS, tá? A área sombreada é simplesmente o quê? A área do círculo menos a área do hexágono. A área do círculo é 100 π menos a área do hexágono, 150 raiz de 3. Ele não falou que utilizasse π igual a 3,14, então eu vou me limitar a não substituir o π. Ou posso substituir, tá? Eu vou substituir aqui, porque eu quero, tá? O π é 3,14. Então, multiplicar aqui o 3,14 por 100 não vai ter problema nenhum. Então, aqui vai ficar igual a 314, essa parte aqui, menos 150 vezes a aproximação que foi dada para a raiz de 3, né? Que é 1,73. Multiplicar por 150 é multiplicar por 10, depois por 15. Então, fica 15. Quando você multiplica um número por 10, você desloca a vírgula uma casa para a direita. Então, fica 17,3. Então, vou fazer essa continha aqui, tá bom? 314 menos 15 vezes 17,3. Então, 17,3 vezes 15. Eu vou fazer como fosse 173 vezes 15. 5 vezes 3, 15, vai 1.
5 vezes 7 é 35, mais 1 é 36, vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3 são 8. E aqui é simplesmente baixar, né? Porque 1 é neutro na multiplicação. 1 vezes 3 é 3. Embaixo aqui do 1 e do 6, né? 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 1 é 1. Então dá, baixo 5, 6 e 3 são 9. 8 e 6, 14, 8 e 7, 15, vai 1, mais 1 são 2. O que que acontece? Lá era 17,3. Então, você tem que botar uma casa decimal aqui. Então, dá 259,5. Então, vamos fazer essa subtração. 314 é a mesma coisa que 314,0, tá? Então, quando você vai fazer a subtração, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Vamos calcular aqui o resultado quanto é que dá. Então, eu tenho que pegar 314,0 e tenho que subtrair 259,5. 5 para 10, 5 vai 1, 9, 10, 10 para 14, 4 vai 1, 1 e 5, 6 para 11, 5 vai 1, 2, 3 para 3, nada, né? Você faz assim, ou então pede um emprestado aqui do 14 para formar 10, enfim. A soma desses dois vai dar o de cima, né? 9, 4, 13 vai 1, 1 e 5, 6, 6, 5, 11 vai 1, e 2, 3. 313 mais meio, mais meio. Ou seja, 313 mais 1, 314, tá? Então, dá 54,5 aproximadamente, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se tinha a medida que eu não lembro. Centímetros. Então, essa área aqui vai ser dada em centímetros quadrados. Ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, essa é a última de hoje. Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer ela. Se não der tempo, eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Tá? Então, a ideia é o seguinte. O que vocês vão fazer aqui, tá? Eu vou dar só a dica, vocês vão tentar fazer essa em casa e me mandar para mim daqui para mais tarde, ou daqui, eu prefiro que mande aqui para antes da próxima aula, tá? Porque senão não tem graça. A próxima aula eu corrijo, aí você não fez. Então, a ideia é o seguinte, ó. Determine o comprimento da circunferência abaixo. Então, o que você vai lembrar? Ele quer o comprimento, que é o C, tá? C é 2πr. 2π vezes o raio. Eu não quero que vocês substituam o π por 3,14, tá? Pode deixar o π do jeito que ele está aqui, não tem problema. Tá? Mas vocês vão ter que achar o raio para calcular esse valor aqui. Então, o que é que acontece? Presta bastante atenção nesse argumento aqui, tá? Quando vocês ligarem o centro da circunferência ao ponto de tangência, tá? Que é esse pontinho aqui, onde esse segmento toca a circunferência, né? Chamado de ponto de tangência. Esse raio, juntamente com esse segmento que mede 8, eles vão formar um ângulo de 90 graus, tá? Isso é uma propriedade, sempre. Sempre que eu ligar aqui um raio ao ponto de tangência, o segmento entre o raio, tá? Esse segmento que vai até o ponto de tangência e o raio, forma um ângulo de 90 graus. Por que isso vai ser uma coisa boa? Porque daqui para cá é R, e daqui para cá também é raio. Aí vocês estão vendo aqui um triângulo retângulo, cuja hipotenusa daqui para cá, ó, mede R mais 4. Tá? Essa hipotenusa é R mais 4, esse lado mede R e esse aqui mede 8, tá? Então, vocês vão utilizar aqui o teorema de Pitágoras, tá? Para desenvolver as contas. R mais 4 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vocês vão desenvolver aqui usando produtos notáveis, vão aplicar, enfim, os conhecimentos de vocês. Vão encontrar o raio, tá? Depois vão vir aqui substituir e encontrar o valor do comprimento, tá bom? Em função do π. Lembrem de colocar a unidade no final, tá? Aqui tá tudo medido em centímetros, tá? Mais do que isso, eu quero que vocês calculem a área do círculo também, tá bom? Então, eu vou deixar outra pergunta aqui. Área do círculo. Tá? Quanto é a área do círculo. Também pode deixar em função do π, tem problema nenhum não, tá bom? Eu quero que vocês tentem fazer isso aí, tá certo?